Gente, é um grande prazer receber o Ivan Seixas, militante político contra a ditadura militar, que persiste no Brasil em outro formato, mas também um grande analista político, porque viveu a ditadura, viveu na pele as agruras de ser preso político e, portanto, tem uma grande capacidade de analisar os movimentos dos militares. Ivan, Pazuello lá na CPI da Covid, você chegou a vê-lo ou dispensou? Eu vi, já sabendo o que ia dar, né? Aquilo ali é previsível, né? É impressionante a incapacidade de mentir até a gente tem, né? Ivan, se o Pazuello, se não conseguimos colocar na cadeia os torturadores, você acha que colocaremos um cara como o Pazuello, general da ativa, numa situação, não na cadeia, óbvio que, mas numa situação difícil? Olha, Azenha, a gente tem uma situação no país que é a seguinte: a transição da ditadura para a democracia, ela foi feita baseada no medo, porque os militares nunca deixaram de ameaçar a sociedade brasileira. Então, quando a gente estava fazendo a transição para a democracia, em que a gente conseguiu tirar deles a anistia política durante a própria ditadura, né? Tem que lembrar bem isso, que a ditadura acaba em 85 e a gente conquista a anistia em 79. Quando, em seguida, a gente começa a denunciar os crimes deles, né? A imprensa nanica, né? A alternativa, os familiares e tudo mais, eles mandam um recado, que foi o Rio Centro, que foram as bombas nas entidades como, por exemplo, a OAB, Câmara de Vereadores e tal, e depois nas bancas de jornais, né? Estadão, né? Então, Estadão assim, teve um episódio assim também. Então, eles são terroristas, na realidade, né? Estão sempre aterrorizando a sociedade brasileira. E a transição propriamente dita, ao fim de 85, com um grande acordo de não se pune, porque senão a gente volta. E o delinquente que está na presidência da República, ele usa isso muito bem e a sociedade, mais uma vez, sucumbe ao medo. Que olha, os militares e tal, né? Então, assim, implicitamente fica claro que eles assumem que são terroristas, que são assassinos, que são torturadores, mas que não pode mexer com eles. Uma parte grande do empresariado que colaborou financeiramente, que se beneficiou da ditadura, pressiona para não haver apuração. Então, isso mantém a gente numa situação de refém, né? E os governos democraticamente eleitos nunca tiveram sequer a coragem de pensar em fazer uma disputa e isolar os militares e fazer pelo menos a denúncia dos crimes deles oficialmente. A Comissão da Verdade, que foi instalada super tardiamente por causa desse medo todo que eles impuseram à sociedade, ela apurou muita coisa. E eu tenho comigo, eu fiz parte da Comissão da Verdade, estadual e nacional, eu tenho comigo que o golpe de 2016 foi por causa da Comissão da Verdade em primeiro lugar, e em seguida para destruir o projeto reformista do PT, né? Ok, e aí então, bom, há uma questão complicadora da situação, divulgada hoje. Carlos Bolsonaro tentando montar uma BIM paralela, né? Em choque com os militares, inclusive, com a própria BIM. Ele está tentando montar, segundo a denúncia, uma BIM paralela no Ministério da Justiça. Você acha que isso pode criar um choque entre os militares e o Bolsonaro e seus filhos? Porque ele tentou, ou está tentando, está em andamento, a utilização de uma ferramenta de espionagem de fabricação israelense, que já foi utilizada para espionar jornalistas, que é indetectável
E ele está no processo de comprar isso e deixar nas mãos do ministro da Justiça, que é aliado da família, que não é uma situação gravíssima, hein, Ivan? Olha, o Bolsonaro, se você olhar, o projeto dele é o projeto do João, do Papadoc, né? François Duvalier, que no Haiti montou uma polícia política paralela, que eram os Tonton Macoute, que aterrorizavam ao próprio exército. Então, se o exército não se mexer, os milicianos que fazem parte da gangue do delinquente vai jantar as Forças Armadas e vai aterrorizar, porque é esse o plano deles, né? O plano do Bolsonaro não é um plano de extrema-direita, é de montar um país controlado por milícias, que dos marginais, dos policiais militares delinquentes, marginais também, e isso passa a ser um poder paralelo ao das Forças Armadas, né? Então, eu acho que isso é o indicador disso que eu estou falando, que o Carlos Bolsonaro está tentando construir, né? Só você ver as milícias no Rio de Janeiro, o poder que tem, agora querem fazer em escala nacional, né? O Ivan, e é grave, o governo colocou sob sigilo de 15 anos a viagem que o Carlos Bolsonaro fez a Israel, acompanhado do ministro ex-chanceler e de mais gente que não tinha nada a ver. Eles foram, em tese, lá atrás de um spray nasal contra a Covid, mas, curiosamente, esse sistema de monitoramento é fabricado por uma empresa israelense que está disputando a licitação aqui no Brasil. Eles ficaram sem o Trump. Você acha que eles podem estar sendo ajudados por Israel para se manter no poder? Estão contando com isso? Eu acho que sim, porque Israel, o que é Israel? Israel é uma base militar dos Estados Unidos no Oriente Médio para não permitir a soberania dos países árabes, mas é também um centro de terror, né, que o Mossad e outros fazem, né, e eles assumem, com o Benjamin Netanyahu à frente, eles assumem o papel que o Trump queria fazer, que é de criar um polo de extrema-direita, com cara da Hungria, etc. e tal, para fazer a disputa internacional, né? O Biden sabe disso, ele já falou sobre isso daí. Agora, eu acho que a gente tem que entender que o papel não é de Israel, é de Benjamin Netanyahu, que, junto com Bolsonaro, tem um projeto de milícia. O que o Netanyahu é, se não um miliciano, né? Ele é herdeiro de Ariel Sharon, de outros lá, que eram milicianos, né? Então, isso daí eu acho que é altamente preocupante. Isso aí tem que estar atento, e as Forças Armadas, por mais que a gente não queira, né, a gente tem que lembrá-los, né, de que eles podem perder tudo, né, se os milicianos tomarem conta do país, né? Parece que agora há uma tentativa de convocar o Carlos Bolsonaro para a CPI, quebrar todos os sigilos dele de Facebook, de redes sociais, para ver os movimentos dele, né? Ele já está sendo apontado, inclusive, como a figura-chave no Ministério da Saúde paralelo, porque ele foi a uma negociação da CPI, da compra da vacina da Pfizer. Você acha que é por aí, né? Tem que investigar o clã todo, porque o que foi feito contra o Flávio parou, né? Você acha que é preciso investigar todo o clã? Olha, se você lembrar do Fernando Collor de Mello, que tinha montado um esquema de poder paralelo ao que ele tinha recebido, que, assim, ninguém é idiota de esquecer que o cara que é eleito presidente, ele representa alguma força política, e o Collor, por exemplo, representava a burguesia nacional contra o Lula, contra o PT que surgia. E eles criam um poder paralelo ao da Rede Globo, criam um poder paralelo ao das empresas todas, para fazer um poder paralelo que a gente conhece a história. O Bolsonaro tenta fazer a mesma coisa, só que agora com o apoio das polícias militares. O Freixo tem falado isso
apontado esse perigo das milícias paramilitares e também militares das PMs, como sendo um prenúncio de golpe. Eu acho que não é golpe necessariamente, mas é o controle, como uma jiboia que vai enredando e pressionando a sociedade, eles passam a ter o poder de fato do país, né? Então, com certeza, você investigar Fernando Collor de Mello e o PC Farias, você chegou no ponto central. Para o caso presente, com certeza, os filhos dele, porque o Carlos é o cara que estava no carro junto com o Bolsonaro na posse. Ele é o homem do operador do Bolsonaro, ele é o operador das fake news. Então, assim, está muito evidente que esse é o ponto. Seguir o dinheiro e seguir os passos dessa família, que aí você chega no âmago da questão mesmo, né?